Estimados alunos, sejam bem-vindos à videoaula de máquinas elétricas. Neste vídeo falaremos do transformador ideal. Iniciaremos a discussão por que utilizamos transformadores? O seu princípio de funcionamento. Primeiro, sem carga, depois com carga. A potência elétrica no transformador e a transferência de impedância. Bora lá! A geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é certamente uma das obras mais complexas que o ser humano já construiu. Nesta figura, podemos ver a configuração de uma cidade típica. Todas estas bolinhas são transformadores. E por que eles estão aí? Este equipamento serve basicamente para aumentar ou diminuir o nível de tensão em uma rede elétrica. As usinas geradoras de energia podem produzir em níveis de tensão muito diferentes daquele que os consumidores precisam. Por isso, próximo às nossas casas, existem as subestações, que são um grande conjunto de transformadores. Todos estes ligados numa mesma rede, cada um produzindo ou consumindo num nível de tensão diferente. Bom, vamos falar agora do princípio de funcionamento do transformador ideal, começando quando este está sem carga. Aqui está o núcleo do transformador. Ele é formado normalmente por material ferromagnético. Nele são instalados dois enrolamentos, chamados de primário e secundário. Estes possuem N1 e N2 espiras, respectivamente. Ao ligarmos uma fonte de tensão alternada no primário, amplitude V1, é produzido um fluxo magnético, também alternado, no núcleo do transformador. Como o fluxo é alternado, pela lei de Faraday são induzidos nos enrolamentos as forças contra-eletromotriz E1 e E2. Matematicamente, temos que E1 é aproximadamente o número de espiras do primário multiplicado pela variação de fluxo. O mesmo para E2. Dividindo uma equação pela outra, chegamos a um importante resultado. Desprezando as perdas nos enrolamentos, temos que a relação de tensão entre o primário e o secundário, V1 e V2, estão relacionados com os respectivos números de espiras N1 e N2. Define-se alfa como sendo N1 sobre N2. Este número também é conhecido como a relação de transformação do transformador. Como estamos tratando de tensão alternada, as grandezas V1 e V2
são os módulos dos fasores V1 e V2, respectivamente. Vamos dar um passo à frente e ver como o transformador se comporta quando colocamos uma carga no secundário. Vimos que uma vez que conectamos uma fonte AC no primário, surge um fluxo magnético alternado no núcleo do transformador. Com uma carga fechando o circuito do secundário, a tensão induzida E2 produzirá uma corrente I2 neste enrolamento. A variação do fluxo no núcleo do transformador provocada pela corrente I2 induz uma corrente I1 no primário. Portanto, ao conectar uma carga no secundário do transformador, é induzida também uma corrente no primário. Para determinar a relação entre I1 e I2, usaremos os conceitos de circuito magnético. A força magnetomotriz em enrolamento é igual ao número de espiras vezes a corrente, que por sua vez é igual à sua relutância multiplicada pelo fluxo que a permeia. Aplicando este conceito em todo o núcleo do transformador, temos que a força resultante é F1 menos F2, já que cada enrolamento produz um fluxo contrário ao outro. Assim, N1 em 1 menos N2 e 2 é igual à relutância do núcleo vezes o fluxo resultante. O núcleo é projetado para que tenha uma relutância muito próxima de zero. Fazendo esta aproximação, temos que N1 e 1 menos N2 e 2 é igual a zero. Concluímos que as correntes do primário e secundário também estão relacionadas com o número de espiras dos seus enrolamentos. Podemos sintetizar o resultado de tensão e corrente do transformador com a seguinte equação. Usaremos esta última equação para falarmos de potência no transformador. Combinando os valores de V1, V2, I1 e I2, concluímos que a potência aparente no primário do transformador é igual à do secundário. E as potências ativas são dadas por P1 e P2, onde o ângulo θ é a defasagem entre a tensão e a corrente nos enrolamentos. Vimos que o fluxo magnético no núcleo causa uma variação das amplitudes de tensão e corrente entre o primário e secundário. Porém, este não modifica a defasagem entre os dois. Assim, temos que θ1 é igual a θ2. Implicando que a potência ativa do primário e secundário são iguais. Por último, falaremos de um importante recurso técnico, a transferência de impedância. Considere um circuito com uma fonte AC V1 no primário de um transformador e uma carga Z2 no secundário. Por conta do fator de transformação alfa, esta carga possui uma tensão V2 e correntes I1 e I2.
A nossa missão é de determinar um circuito equivalente sem o transformador, transferindo a impedância do secundário para o primário. A impedância neste novo circuito não poderá produzir mudanças no primário, isto é, para uma mesma fonte V1, deverá produzir uma corrente I1. Como vamos determinar esta impedância? Temos que α é igual a N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre I1. E sabemos que a impedância é igual à tensão sobre a corrente. Combinando estas duas equações, temos que Z1 é igual a V1 sobre I1. V1 é igual a V2 vezes α. E I1 é igual a I2 sobre α. Assim, temos que Z1 é igual a Z2 vezes α ao quadrado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.